eu quero conversar a respeito dos falsos profetas e a Igreja de Cristo. O Senhor Jesus Cristo estava formando a sua igreja, tinha reunido os seus discípulos e estava ensinando o que ficou convencionado como o Sermão do Monte. Era bem o iniciozinho. Jesus chamou a si os discípulos, começou a ensinar a eles, apesar da multidão ficar ao redor, mas Jesus estava falando com aqueles que seriam a sua igreja. E Jesus deixou no final do seu sermão um alerta. Nós encontramos no capítulo 7, versículo 15, Jesus dizendo: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas de espinheiros ou figos dos abrolhos? Jesus sabia que surgiriam falsos ensinadores, falsos doutrinadores, falsos pregadores. O profeta, ele ensina, ele proclama, ele fala. Só que o que ele fala nem sempre é o que está em seu coração. Mas os seus atos sempre denunciam o falso profeta. A caminhada dele, as atitudes dele que são visíveis, sempre denunciam os falsos profetas. Sempre existiram no início do cristianismo, mas do século XVIII para cá, surgiu um movimento conhecido como liberalismo teológico, que veio através de falsos profetas, penetrou nas igrejas de Cristo, penetrou nos seminários, formou líderes e está disseminado. No Brasil, por exemplo, pelo menos na Convenção Batista Brasileira, nós temos vários segmentos de batistas, mas o maior é da Convenção Batista Brasileira. Nós encontramos muitos falsos profetas. Nós encontramos muitos seguidores e praticantes da teologia liberal. Basicamente, a teologia liberal consiste na relativização das escrituras da Bíblia. Ou seja, para o adepto da teologia liberal, a Bíblia não é inerrante, a Bíblia tem erros. As mensagens bíblicas podem ser questionadas. As referências históricas bíblicas quase sempre são questionadas por eles. É uma coisa interessante que a teologia liberal, com a sua relativização e o seu propósito de desconstruir o cristianismo,
e estabelecer uma nova religiosidade, que eles até continuam denominando cristianismo, mas que não tem base bíblica. É interessante que anda muito de mãos dadas com o marxismo cultural. O marxismo cultural, ele penetrou nas escolas, nas universidades, e ele tem como um dos objetivos desconstruir, ou seja, o desconstrutivismo está presente no marxismo cultural. Então, eles querem desconstruir os valores sociais, eles querem desconstruir os elementos da nossa sociedade e até mesmo a história. Nós percebemos um questionamento da história. Fatos históricos registrados são questionados neste movimento de desconstrutivismo. Ou seja, eles querem destruir a sociedade com o objetivo de construir uma outra sociedade que para eles seria a sociedade ideal. Na teologia liberal também isso existe, porque com a relativização da Bíblia, o teólogo liberal ele procura desconstruir os valores bíblicos e procura colocar em funcionamento, na prática das igrejas, procura colocar quase sempre elementos do marxismo. Então, a teologia liberal ela surgiu antes do marxismo, mas o marxismo surgiu logo depois, e então nós vemos teólogos que se dizem progressistas, que se dizem independentes do que está escrito, questionadores do que está escrito, se tornaram os juízes da Bíblia. Então, eles é que dizem o que serve e o que não serve na Bíblia. E no Brasil, eles entraram com muita força. A liderança dos batistas, da Convenção Batista Brasileira, como eu estava dizendo, está nas mãos de muitos teólogos liberais, que não acreditam mais na evangelização para a salvação da alma e acreditam em um tipo de evangelização que seria a melhoria social das pessoas. Não tem mais, os parâmetros bíblicos não servem mais. Então, nas igrejas, entra tudo que é tipo de comportamento que é condenado nas Escrituras, e esses comportamentos são aceitos com naturalidade. Igrejas se desviam das Escrituras, e essas igrejas são consideradas ainda igrejas cristãs e, às vezes, infelizmente, até igrejas batistas. Nós precisamos estar alertas quanto a isso. Aqueles pastores que se dedicam ao estudo da teologia, da Bíblia, que são conservadores, que amam as Escrituras, que creem que a Bíblia ou que as Escrituras
são a palavra de Deus escrita, precisam reagir doutrinando suas igrejas com doutrinas bíblicas, evitando as relativizações, evitando o desvio das igrejas, para que nós continuemos a ser batistas. Como dissemos em um vídeo anterior, as igrejas batistas são independentes. Então está a cargo de cada pastor doutrinar de fato a sua igreja. É o pastor que vai dar conta do rebanho. Não é uma liderança denominacional, mas é o pastor que vai dar conta. Então o pastor precisa estar firme, pregando a Bíblia, ensinando a Bíblia, levando a igreja a evangelizar em primeiro lugar para anunciar a salvação em Jesus Cristo, levando a igreja a ensinar todos os mandamentos do Senhor Jesus Cristo. E nós assim então prosseguiremos com cautela, com cuidado, quanto aos falsos profetas. Não é questão de julgar, como alguns têm dito ultimamente. Você não pode julgar. Não, não posso julgar. Mas é uma questão de avaliar pelos frutos. O que essas pessoas ensinam? O que essas pessoas ensinam levam à salvação da alma? Ou o que essas pessoas ensinam leva à obediência à Bíblia, à palavra de Deus escrita? Ou o que essas pessoas ensinam leva o povo de Deus a saber que é um povo separado do mundo, que não pertence a este mundo, e um povo voltado então para ganhar almas para Jesus Cristo? Nós temos o direito e o dever dado pelo Senhor Jesus Cristo de ter cautela contra os falsos profetas. Que Deus nos abençoe. Amém.